Cristina, se Portugal fosse uma startup, apostavas nela? Se Portugal fosse uma startup, eu apostava nela. Primeiro, investir em startups não é um jogo de apostas. Ok, boa resposta. E, portanto, acho que não era, acho que uma aposta não é assim. Então vamos refazer. Investias nela? Se calhar poderia investir, mas com um plano de acompanhamento que depois garantisse o sucesso. Que eu acho que se calhar isso falta em Portugal. Portanto, é um plano a longo prazo em que estejamos todos alinhados no sentido em que queremos orientar o país e, portanto, e depois estarmos todos a trabalhar durante 10 anos para o sucesso dessa startup. Ou seja, fazias aquilo que na vossa linguagem se chama uma pré-seed. Sim, fazia um pré-seed, ou seja, no nosso universo eu não aposto, eu aposto para o longo prazo e eu acredito que qualquer empresa em que eu invista vai ser o líder de mercado e vai conquistar, vai ser líder numa determinada categoria. Mas eu não aposto logo todas as fichas à partida. Eu faço um pre-seed, que significa investir 100, 200 mil euros numa fase inicial, com um plano bem definido e depois uma série de metas que nós trabalhamos conjuntamente com a empresa para alcançar. E, portanto, isso é um pre-seed. Se a empresa chegar a estas metas, então eu ajudo a empresa a levantar mais capital e, obviamente, eu vou continuando a investir. Portanto, isto é um jogo de medir, não é? Eu meço muito bem, eu sei o plano que quero atingir, eu vou medindo milestones e, portanto, eu depois vou angariando capital para suportar as fases subsequentes do desenvolvimento. O que é que para ti seria importante neste momento Portugal apostar para o enorme investimento europeu que aí vem? É uma pergunta naturalmente difícil, mas eu acho que a base terá que ser apostar estrategicamente naquilo que nós achamos que pode fazer a diferença no longo prazo. De novo, fazendo o paralelismo com o nosso mundo das startups. Por exemplo, nós neste momento investimos em 16 empresas, mas nós acreditamos que de umas fases para as outras metade morre. E nós só vamos continuar a apostar naquelas que estiverem bem posicionadas para se tornarem líderes de mercado. Eu acredito que em Portugal há uma série de setores que deveriam receber a atenção e ser apostas estratégicas do país para nós, no longo prazo, não é? As termos, certo? As termos. Em vez de usar uma estratégia que às vezes também se aplica no mundo dos investimentos, que é eu investir um bocadinho em cada aldeia. E quando eu invisto um bocadinho em cada aldeia, depois às vezes não tenho o tempo e o espaço mental para me focar naquilo que está realmente a funcionar bem e fazer apostas sólidas para o futuro, mas eu tenho ali uma forma, às vezes fácil, de tapar buracos e de não é? Colocar pensos rápidos nas coisas. Nós temos muitos negócios que são negócios que eu chamo de negócios zombie. Tipo o quê? Porquê? Porque há uma pessoa, mais 2 ou 3 a trabalhar, porque a empresa vai dando para pagar as contas, se calhar as pessoas no início até tinham uma ambição incrível de fazer um negócio gigantesco, internacionalizar e escalar, mas não conseguiram atingir essas ambições e há realmente uma resistência a assumir isto não funcionou, eu vou parar esta linha de negócio, libertar o meu talento e fazer outra coisa. Essas apostas muitas vezes são quase indicadas pela União Europeia pelos fundos, quando eles resolvem apostar. Neste caso não vai acontecer exatamente isso, vai ser Portugal que vai decidir o que é que vai querer fazer. Se tu tivesses que decidir, em que áreas é que apostavas? É assim, há setores, por exemplo, o setor do calçado, há setores estratégicos na agricultura, a questão do azeite, ou seja, eu não acho que valha a pena inventar a roda. Eu acho que vale a pena perceber, fazer uma análise dos setores tradicionais, não é? Em que nós podemos, pela qualidade, porque nós temos qualidade de mão de obra incrível, temos qualidade de matéria-prima muito boa, se calhar falta-nos a expertise de depois transformar isso em marcas de sucesso. Mas aí precisamos de ir lá fora, precisamos de buscar pessoas que sejam experts nessas áreas, que são lacunas nossas, vendas e marketing a nível internacional. As startups vão buscar lá fora. E depois ou relocam pessoas ou abrem escritórios fora. Mas é assim que se criam empresas tecnológicas internacionais. E nós precisamos cada vez mais de
aplicar esta forma de pensar e desenvolver negócios às indústrias tradicionais. Senão, se calhar vamos ter as empresas familiares mais pequenas. E, portanto, claramente por aí. Depois, o setor tecnológico tem muito por onde evoluir. As próprias empresas, a digitalização do trabalho. E, portanto, há tanta coisa a mudar ao mesmo tempo. Isso foi o que mudou nesta pandemia, no ecossistema das startups? Ou elas já estavam, se calhar eram as mais adaptadas até a esse novo universo, essa nova forma de trabalho, esse novo sistema? As startups estavam naturalmente mais bem preparadas e eu acho que isso também tem a ver com esta dimensão internacional. A maioria das startups hoje em dia, de alguma dimensão, não tem só um escritório em Portugal. Se calhar tem um escritório em Londres, ou tem um escritório nos Estados Unidos, ou em Berlim. E, portanto, isso obrigou as empresas a desenvolver estas competências de trabalho remoto e coordenação remota. O que é que estás a ver nestes tempos estranhos em que estamos a viver? Há mais cautela do ponto de vista das startups, mas do ponto de vista também do investimento. O que é que mudou? No ecossistema das startups, primeiro vai haver um filtro natural, não é? Se calhar havia uma série de empresas zombie ou empresas que estavam um bocadinho em cuidados paliativos e que vão ter que tomar a decisão difícil de vamos encerrar o capítulo. Há muitas que se calhar estavam a tentar apostar em mercados que têm soluções de digitalização e estavam a tentar apostar em mercados que não estariam tão desenvolvidos e que agora tiveram de repente um boom. Tipo quais, por exemplo? Posso dar alguns exemplos. Nós temos no nosso portfólio, é interessante porque nós temos uma empresa de entrega de comida em escritórios que depois fizeram o ajuste para entregar em casa, que é a Eat Tasty, que está-se a dar lindamente, não é? Temos uma de entrega de comida e serviços para cães, portanto também a crescer imenso, porque de repente as pessoas não querem ir a um sítio físico a comprar comida. Temos outra de psicologia online, psicologia coaching online, que é uma área até um bocadinho tabu. De repente, durante a pandemia, começou a crescer 25% ao mês. E, portanto, áreas totalmente... Sim, e totalmente também fora da base tecnológica. No fundo é... É assim, são empresas muito tecnológicas, não é? Sim, porque, mas a base, o serviço que prestam não é tecnológico. A tecnologia serve... Não é software, sim, não é um sistema. Serve. Uma das perguntas que eu tenho mais curiosidade de saber sobre ti é: porquê é que voltaste para Portugal? Ou seja, estavas numa unicórnio hoje, não é? Na altura não sei se era, quando saíste já era, não era, pronto. Estavas numa unicórnio, vivias a meio caminho entre os Estados Unidos e cá, um ambiente absolutamente interessantíssimo dos negócios mundiais e de repente resolves sair e vir viver para Portugal e voltar a fazer tudo de novo outra vez. O que é que ocasionou essa... É assim, primeiro, eu acho que uma empresa que se torna tão grande como é a Talkdesk hoje, que tem mais de 1000 pessoas a trabalhar e portanto, acho que isso é uma indicação da dimensão da empresa hoje em dia. É uma empresa muito diferente de uma empresa tecnológica que começa com 2 pessoas e vai escalando até 200, que foi mais ou menos a altura em que eu saí. Na verdade, eu acho que o meu trabalho, a certa altura, passou a poder ser feito por outra pessoa que era mais skilled que eu para aquela função. Mas, eventualmente, eu percebi que havia tanto para fazer cá que era a escolha óbvia, não é? Ainda precisamos em Portugal de gente que crie melhores empresas e precisamos de investidores experientes que percebam o que é preciso para transformar uma ideia que é uma semente numa startup de sucesso a nível internacional. E foi um mar de rosas ou encontraste muitos espinhos, para usar uma expressão cunhada, pela frente? Não foi nem é, não é? Realisticamente falando. Não, é assim, foi difícil, sobretudo porque, portanto, eu e 2 sócios levantámos um fundo de capital de risco, que neste momento tem 54 milhões de euros, que é capital que nós temos disponível para investir em startups. Obviamente que, se eu for a Londres, a Berlim ou aos Estados Unidos, então nem falo, há fundos de capital de risco, não é? em cada esquina, e em Portugal não havia um fundo privado institucional. O que é que isto significa? Há empresas, como é o caso da Sonai, como é o caso da EDP, que têm braços de investimento que investem em startups, mas obviamente sempre com um ângulo estratégico. Não há um investidor de capital de risco profissional que se dedique a full-time a analisar negócios
ajudar estes negócios a escalar através também do investimento. E, portanto, isto demorou-nos mais de 2 anos a levantar o fundo. E tiveram dificuldade por ser em Portugal? Ou seja, presumo, parte do investimento, claro que é português, que parte do investimento vem do estrangeiro. Sim. O facto de ser em Portugal prejudicou esse investimento estrangeiro? Portugal tem aqui os dois lados da moeda, não é? Primeiro, toda a gente reconhece que já há ótimos casos de sucesso a sair de Portugal e isto gera muito interesse e muita curiosidade por parte de investidores internacionais. Mas, por outro lado, não é? Os investidores de capital reconhecem Portugal como um destino de férias e de boa qualidade de vida. Muitas das vezes nos disseram I don't have allocation to the South. E quando eles dizem the South, é mais Portugal, Espanha e Itália, são aqueles países onde eu vou à praia, eu não vou para fazer investimentos. Isso eu tenho os nórdicos e os países do norte da Europa. O que é que está por trás dessa resposta? Eu acho que é histórico, Okay. honestamente. É não preconceito? É bias? É um bocadinho bias, mas também é histórico, porque os outros países, não é? Se nós pensarmos França, Alemanha, os países nórdicos, o Reino Unido, têm um histórico de investimento em empresas e startup e criar negócios líderes muito mais forte do que Portugal. É frustrante. Eu acho que é frustrante. Mas para uma equipa que começa, não é? Depois é o primeiro fundo, não é? Tu próprio tens track record das tuas atividades passadas, mas não consegues, não é? Mostrar o retorno da tua atividade como equipa naquela área. Claro. Mas pronto, foi claramente a nossa boa reputação, processos de due diligence que demoraram 1 ano. E as coisas boas? O que é que aconteceu de surpresas positivas nessa vossa carreira inicial de Venture Capitalist? Eventualmente, não é? A persistência resulta. Portanto, nós ao fim de 2 anos conseguimos fechar o fundo, conseguimos pela primeira vez atrair dinheiro do Fundo Europeu de Investimento e, portanto, fomos a primeira equipa portuguesa a conseguir fechar um fundo com o apoio deles. Contamos com mais de 40 investidores nacionais e internacionais, executivos, algumas corporates, temos instituições com ótima reputação e, portanto, foi um bocadinho um voto de confiança. Isso do lado do investimento? Do lado do investimento. E do outro lado, do lado da base, ou seja, de quem concorreu ao vosso capital? Do lado das empresas, nós em 1 ano investimos em 9 empresas, o que foi, basicamente, a certa altura tínhamos alguns dos nossos investidores preocupados que estávamos a investir o capital mais rápido do que era suposto, mas isso mostra que havia muito potencial, e ainda há. E muita necessidade. E muita necessidade. Portanto, o facto de não haver investidores ativos durante estes anos anteriores, as empresas estavam sedentas de capital. Associado a isso, o early stage, ou seja, eu investir numa fase inicial, é um jogo local. Por muito que um investidor internacional esteja curioso, perceba o potencial do país, Sim. eu não vou investir 200 a 500 mil euros, nem 1 milhão, numa empresa que está do outro, não é? A 3 horas de avião, sem eu ter contexto local e sem ter um parceiro lá que esteja mais ou menos a acompanhar o negócio. E foi isso que vocês fizeram? Foi isso que nós fizemos, foi Localizar o know-how. Sim. Isto. E essa questão de não haver quem investa em Portugal, ou seja, o que o vosso fundo é internacional, é muito internacional, porque é que não há mais investimento local, mais aposta local nestas pequenas empresas, no fundo, que é isto? Porque é que os lucros das grandes empresas não são também mais focalizados para isso? É assim, eu acho que estas empresas vivem um bocadinho na sua bolha, não é? As grandes, e acham que a forma certa é, se calhar, investir num setor estratégico e específico que é próximo ao negócio. Não é pela certeza do que vão obter a seguir? Acho que não é pela certeza. E, aliás, daí a diferença entre um investidor independente e um investidor que é parte de uma corporate. Nós, como independentes, vamos querer o melhor para a empresa, independentemente de estar alinhada com uma corporate ou não. Se eu for um retailer, um caso simples, não é? Se eu for um retailer e investir numa determinada startup, eu se calhar vou querer dar a tecnologia a mim. Se calhar não vou estar tão receptivo a que a minha startup esteja a adicionar valor no negócio dos meus competidores.
Daí que seja um bocadinho contraproducente aceitar investimento de um investidor que claramente tem ali um conflito de interesse. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e nos ecossistemas de startups mais competitivos, as corporates tendem a investir só de uma ronda de 20 milhões para cima. Que é quando já não há este risco da startup se tornar um bocadinho ali o meu laboratório. Portanto, a boa prática é só um bocadinho mais à frente, quando a empresa já tem clientes, já tem uma base de clientes sólida, em diferentes verticais, países e afins, as corporates dizem, olha, está aqui uma aposta estratégica que eu posso querer fazer e o risco é menor. Exatamente. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Há muito este glamour do ecossistema das startups, um bocado criado em Portugal, mas também no estrangeiro, não é? A Web Summit também é um exemplo disso. Somos todos muito giros, muito interessantes, temos todo imenso sucesso, mas há um lado negro, não é? Neste tudo isto, há um lado da grande ansiedade. Sim. Pois. Esse lado é muitas vezes escondido. Há muitas falhas, há muitas empresas que falham, se calhar até devia mais. Como é que este momento que nós estamos a viver também, a pandemia, o Covid, a incerteza do mundo e agora a debacle da economia, não é? O que eu acho que este momento económico está a forçar é uma coisa que as boas startups tendem a fazer melhor, que é ser realistas consigo próprias. Ok, tipo um espelho. Tipo um espelho, do género. É ok se eu assumir publicamente que isto não está a funcionar. É ok se eu tiver que reestruturar um departamento, porque agora tenho que ser extra cuidadoso com o meu planeamento financeiro, porque tenho menos margem. Os fundadores que conseguirem fazer omeletes sem ovos e ser realistas consigo próprios, motivados, não é? Obviamente pelas suas capacidades ou não de liderança, mas também pela crise económica e por verem que não é? Há mais situações destas a acontecer à volta, são aqueles que eu acho que vão ter sucesso. E tu vê-los a serem mais assim agora? Eu vejo que se calhar alguns fundadores encontraram não é a desculpa, mas é o contexto que precisavam para tomar decisões difíceis que se calhar já deveriam ter tomado há mais tempo. Uhum. O que é que no teu caso, no teu trabalho diário, dia a dia, como é que tu és uma espécie também de psicóloga dessas startups? Isso funciona assim? Funciona. Funciona e às vezes é validar algumas destas decisões. Por exemplo, esta semana eu tive fundadores a pedirem-me ajuda com preciso de contratar este perfil, tenho esta pessoa da equipa que não está a funcionar, temos empresas a dizer eu queria alocar este budget a fazer isto, mas não acho que estou a fazer bem. Outras a dizer, eu preciso contratar esta pessoa porque esta pessoa vai-me ajudar a vender muito mais, mas não tenho dinheiro para lhe pagar. E portanto, sim, ou seja, nós somos mais ou menos uma sounding board neste tipo de decisões e depois sentamos com as empresas muitas vezes a ajudá-las a desenvolver melhor produto. Isso são tudo coisas que tu vês mais aqui do que noutros países ou é igual para toda a gente porque as pessoas no fundo são todas iguais? É igual. Em que é que nós temos mais dificuldade? Por exemplo, o facto de não nascerem tantas startups em Portugal, eu acho que tem a ver com o talento técnico que nós temos está pouco exposto ao negócio. Vamos imaginar, eu trabalho numa empresa, sobretudo é uma empresa de serviços. Portanto, eu tenho pouca noção de como é que o que eu estou a fazer impacta a saúde da minha organização, qual é o impacto real no cliente daquilo, como é que aquilo está a gerar valor. Estas pessoas são as pessoas mais bem posicionadas para identificar um problema, encontrar uma solução, propor uma solução nova e desenvolver essa solução. Mas como não têm tanta exposição à parte do negócio, dos negócios em que elas se enquadram, não flui. Portanto, o facto de nós termos esta cultura de desenvolvimento de serviços mais do que desenvolver produto e resolver um problema, deixa o talento técnico muito à margem. Nos Estados Unidos, há muito mais uma exposição ao negócio se eu for um engenheiro técnico do que cá em Portugal. No teu caso, como é que resolveste essa questão? Também vinhas da engenharia? Estavas na faculdade? Acho que fui procurar as respostas às questões de negócio muito mais cedo, mais por curiosidade própria. Tanto eu como o Tiago tínhamos muita curiosidade sobre... eu lembro-me de me perguntar a mim própria na faculdade, será que eu consigo gerar valor
equivalente àquilo que eu espero que me paguem. Não é? Quando uma pessoa sai da faculdade e vai trabalhar numa empresa, Sim. Eu espero que me paguem 1000 euros. Será que eu consigo gerar mais de 1000 euros para a organização? Portanto, eu sempre tive um bocadinho esta curiosidade pela área de negócio e se calhar foi isso que resultou num caminho diferente. Mas, regra geral, sinto que isso é uma barreira. E depois, mais para a frente, quando encontrar talento técnico é relativamente fácil, hoje em dia é difícil, mas... É difícil porque ele está tomado. Sim. Ok. E nós não estamos a formar pessoas tão rápido quanto devíamos. Claro. Mas depois, na questão de vendas e marketing, Certo. sobretudo para o mercado internacional, Certo. nós estamos muito atrás e há muito poucas pessoas que têm estas competências. E isso deve-se à falta de formação? Isso deve-se à falta de formação e à falta de haver mais exemplos, haver mais experiência prática, não é? Eu, se for para Londres ou para os Estados Unidos, há tantas empresas a inovar e a tentar andar rápido que as pessoas aprendem. Aqui, como ainda estamos um bocadinho na era old school, de fazer publicidade na televisão e de desenhar mupis para outdoors versus chegar a negócios digitais, não é? Lançar negócios digitais, fazer experiências, andar rápido e ter um ecossistema verdadeiramente competitivo. Porque aqui, não é? Diga-se o que disser, não há tantas startups assim. Sim. Portanto, não é? Eu facilmente alguém é assim o rei do bairro com relativa facilidade. Nos Estados Unidos... É muito difícil ser o rei do bairro. É muito difícil Mas ser o rei depois, do por outro bairro. lado, quando é o rei do bairro, tem a massa crítica suficiente para viver disso. E aqui não é? Não, se uma pessoa for o rei do bairro aqui e estiver ao nível de uma empresa dos Estados Unidos, uma coisa é ser o rei do bairro só porque o bairro é pequeno. Outra coisa é ser o rei do bairro porque eu dominei o mercado. Qualquer uma dessas empresas vai aos Estados Unidos e levanta dinheiro e consegue o capital necessário para fazer essa trajetória. Mas às vezes as empresas não é isso que querem, as empresas querem ser o rei do bairro aqui e isso é que é mau. Esse ambiente que nós estávamos a descrever há bocado, dessa parte negra, da grande ansiedade, da dificuldade em perceber os limites e da própria incerteza. Quando nós falamos disso e tu falas dessa ambição e dessa capacidade de chegar lá fora e de ter outra dimensão, ter outras perspectivas, outras ambições mais fortes, isso também não é um bocadinho... um pouco doentio, não sei, é uma pergunta provocatória. Ou seja, porquê querer sempre mais? Nós agora estamos a falar da saúde mental, da capacidade que as pessoas têm de estar bem consigo próprias, de se calhar scale down um bocadinho tudo isto que nós andávamos a fazer, parecíamos uns ratinhos naquelas rodas de Rat race. Exato. Como é que isso se equilibra, essa capacidade de dizer isto chega-me, eu quero ser feliz, quero ficar assim, estou bem, e essa ambição do outro lado de produzir riqueza e de contribuir para, de certa forma, a economia ser um pouco melhor? Eu acho que são balanços, não é? Nenhuma delas funciona sustentavelmente durante, não é, uma vida. Ou seja, eu acho que as pessoas naturalmente terão alturas da vida em que se calhar têm que trabalhar um bocadinho mais e evoluir um bocadinho mais. E depois vai haver alturas da vida em que naturalmente uma pessoa tem que ter tem que privilegiar outras coisas. Acho que devemos encontrar o balanço. Mas, tendo todas as condições para ter a ambição, não é? Também, porque não? Não é? Se isso gera riqueza, se isso permite criar postos de trabalho mais qualificados, se isso coloca Portugal no mapa de países que desenvolve tecnologia de ponta para determinados setores, se isso nos permite ter melhor qualidade de vida... Por que não? Por que não, não é? A questão é essa, por que não? Por que não, Cristina? Obrigada por este tempo, Obrigada. que é sempre tão precioso. Obrigada. Obrigada.